Um bom dia a todos. Espero que estejam todos bem. Espero que a semana tenha sido leve, que as provas possam ter sido suportadas. E vamos dar seguimento aos nossos estudos dominicais. Vitória, faz a prece inicial. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o nosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia nos dai hoje, perdoai-nos nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Hoje o nosso estudo, ele é baseado no livro Vinha de Luz, na onde o médium, né, Chico Xavier, através do espírito de Emmanuel, elucida para nós algumas passagens evangélicas, algumas passagens bíblicas, um estudo bem fino, bem sutil, e como nós mesmos sabemos, né, de Emmanuel, um grande gatilho, um grande puxãozinho de orelha para o entendimento pleno, realmente, de como devemos nos portarmos, né, como devemos nos comportarmos. A lição de hoje é a de número 12, padrão. Padrão. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Atos, capítulo 11, versículo 24. Alcançar o título de sacerdote, em obediência a meros preceitos do mundo, não representa esforço essencialmente difícil. Bastará a ilustração da inteligência na ordenação convencional. Ser teólogo ou exégeta não relaciona obstáculos de vulto. Requer-se apenas a cultura intelectual com o estudo apurado dos números e das letras. Pregar a doutrina não apresenta óbices de relevo. Pede-se tão só a ênfase ligada à correta expressão verbalista. Receber mensagens do além e transmiti-las ao trem pode ser a cópia do serviço postal do mundo. Aconselhar os que sofrem e fornecer elementos exteriores de iluminação constituem serviços peculiares a qualquer homem que use sensatamente a palavra. Sondagens e pesquisas, indagações e análises são velhos trabalhos da curiosidade humana. Unir almas ao Senhor, porém, é atividade para a qual não se prescinde do apóstolo. Barnabé, o grande cooperador do Mestre em Jerusalém, apresenta as linhas fundamentais do padrão justo. Vejamos a aplicação do ensinamento à nossa tarefa cristã. Todos podem transmitir recados espirituais, doutrinar irmãos, investigar a fenomenologia, mas para imantar corações em Jesus Cristo, é indispensável sejamos fiéis servidores do bem, trazendo o cérebro repleto de inspiração superior e o coração inflamado na fé viva. Barnabé iluminou a muitos companheiros, porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Jamais olvidemos semelhante lição dos atos. Trata-se de padrão que não poderemos esquecer. Padrão. Fiquem à vontade, abram o microfone, conversam no chat. Amigos que nos acompanham no YouTube, deixem comentários também. Olha só, padrão. Porque era homem de bem e cheio de Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Está em Atos,
capítulo 11, versículo 24. Padrão. Um homem, um humano, nós encarnados, e até mesmo desencarnados, né? Temos um padrão que seria bem propício a estarmos fundamentados, embasados e seguindo, né, de um certo modo. Mas é importante falar que cada um tem o seu padrão também. Mas o primeiro gatilho dentro desse nosso estudo já nos chama a atenção, que é o quê? Olha só. Porque era homem de bem e cheio de Espírito Santo e de fé. Quem que é esse homem de bem, né? Vamos falar no nosso modo contemporâneo agora. Quem que é o verdadeiro homem de bem? Quem que trava o rótulo, né, e se põe nesse sentido? Quem que, de um certo modo, nós, servos, podemos falar, nossa, aquela pessoa é um homem de bem, né? Porque é importante citar também que, por vezes, muito homem de bem cai na mídia pelas suas próprias, vamos dizer assim, falhas. Nossa, mas ele, nossa, mas ela, mas fazia tanto bem, mas como? Não, olha só, é importante nós entendermos isso. A lição, Emmanuel, ele vai, vamos dizer assim, cutucar em alguns pontos muito importantes dentro desse entendimento. Quem que é o homem de bem? Qual que é o padrão do homem de bem? O homem de bem, ele tem que estar correlacionado aos seus comportamentos também. Então, vamos entender aqui, vamos dar continuidade e já vamos nos atentar ao primeiro parágrafo em que Emmanuel, ele traz assim, ó. Alcançar o título de sacerdote, o sacerdote, para nós na sociedade, é um homem de bem. Então, vamos ver, ó. Alcançar o título de sacerdote e em obediência a meros preceitos do mundo. Então tá, ele é um homem de bem, mas que segue a convencionalidade do que o mundo material ordena. Não representa esforço essencialmente difícil. Então, você alcançar o sacerdócio, seja ele em qualquer vertente religiosa, ele não é sinônimo de um homem plenamente no trabalho do bem, porque, por vezes, ele não passa por trabalho difícil para isso. É isso que Emmanuel está nos trazendo. Bastará a ilustração da inteligência na ordenação convencional. E isso é muito interessante. O que eu preciso fazer para chegar a um determinado nível hierárquico dentro de uma vertente religiosa? Você precisa passar por isso, 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 isso. Pronto. Alcançou determinados títulos, você é essa pessoa neste momento. Mas peraí. E o trabalho? E o trabalho no bem? E o trabalho contra as más tendências, os vícios morais que ainda carregamos? Será que isso, de um certo modo, nós também passamos? É interessante. Então, quando nós falamos que o espírito de Emmanuel, ele vem nos trazer, né, esses modos e esses tipos de reflexões, é para nós entendermos. Então, não são os títulos mundanos da terra dentro de linhagens religiosas que faz um homem verdadeiro de bem.
Continuemos aqui também. Ser teólogo ou exégeta. Opa, peraí. Tem palavrinhas difíceis na lição de hoje. Exégeta. Olha só. Exégeta é como se fosse um intérprete da Bíblia, um intérprete das leis fundamentados na Bíblia, tá? Então, não basta ser somente um estudioso ou um intérprete. Então, vamos lá, ó. O ser teólogo ou exégeta não relaciona obstáculos de vulto. Eu pegar e estudar é tudo bem, mas eu no campo prático é diferente. No campo prático é sempre diferente. Eu posso ser um profundo conhecedor de Deus e todos os mecanismos dele, mas talvez na primeira prova que é me dado, eu sucumbo. Talvez naquele momento em que eu tenho que auxiliar um irmão necessitado, eu padeço. Então, inclusive, né, pessoal, existe faculdades de teologia. Existe faculdade de teologia, que você gradua em teologia, inclusive. Mas isso não me faz mais nem menos do que qualquer servidor na Terra. Então, quando Emmanuel ele fala, ser teólogo ou exégeta não relaciona obstáculos de vulto. Requer-se apenas a cultura intelectual. Olha, veja bem, gente, no primeiro parágrafo, ele fala ilustração da inteligência, e aqui, normalmente, ele fala da cultura intelectual com o estudo acurado dos números e das letras. Isso remonta ao que nós estudamos aqui muitas vezes. O intelecto, ele sim, ele está muito bem. A moral não é proporcional. O campo moral, ele não acompanha proporcionalmente a parte intelectual. Eu posso ser um estudioso para alçar voos no campo intelectual, mas eu não posso esquecer do campo moral. Então, em 2 parágrafos, Emmanuel, ele vem na exaltação do campo intelectual, mas em nenhum ele menciona o moral. E a lição está baseada nisso. E o moral? E o moral? Quantas vezes eu, Rangel, já fiz leituras dos livros das obras básicas de Kardec? Quantas vezes coloquei em prática todos os ensinamentos? Não é proporcional. Não é proporcional. O esforço do homem de bem o capacita quando ele busca o moral, quando ele busca auxiliar, quando ele busca cooperar, quando ele, para ajudar o irmão, renuncia a si mesmo. Isso sim seria um padrão ideal para que nós, a humanidade, comprasse. Olha só, que riqueza de. Mais uma riqueza de lição para que nós, humanidade, possamos nos exercitar numa atividade diária e numa renúncia constante, sermos melhor moralmente. Né? Sermos melhores moralmente. É um campo que nós precisamos, de um certo modo, né, sempre ficarmos atentos. Sempre ficarmos atentos. Não é ser presidente de uma instituição
nem sequer ser um orador de casa espírita que capacita eu sendo um homem de bem pleno, o melhor de todos os seres encarnados. E bem o sabemos, né? Tantas vezes falamos a respeito, né? Aquele orador espírita que toda vez estava lá fazendo as suas palestras, estava, né? Tinha o dom da palavra, né? Tinha o dom da palavra, estava lá e tudo mais. E o senhor sentado ao fundo do centro, também, toda vez acompanhando, escutando. E quando ambos se encontraram no plano espiritual, aquele senhor ao fundo do centro, um pouco mais elevado espiritualmente, e o orador, mas o que que você fez para estar acima de mim aqui no plano espiritual? Ué, o que você falava, eu fazia. O que você falava, eu fazia. Eu só falava, então. Eu só falava. Olha só, né? Como que os mecanismos de mãos à obra, ele tem um direcionamento diferente. Então, não são altos cargos, nem profissionais, nem religiosos, que te intitula plenamente como um homem de bem. Mas requer esforço. Emmanuel continua. Pregar a doutrina não apresenta óbices de relevo. Óbice significa, a grosso modo, bloqueio. Então, prestemos atenção, ó. Pede-se tão só ênfase ligada à correta expressão verbalista. Normalmente, novamente, né? Emmanuel normalmente fala, olha, pregador, legal, você está, né, jogando sementes para que, né, o florescimento ele ocorra em vários campos, mas isso não representa um trabalho pleno. O trabalho pleno seria o pregar e executar, né? O só pregar. E aí a Emmanuel fala, ó, perde-se tão só a ênfase ligada à correta expressão verbalista. Então, a mãos à obra, ela também é necessária nesse sentido. Olha só, até, né, comentamos antes do que vinha depois. Emmanuel continua. Receber mensagens do além e transmiti-las a outrem pode ser cópia do serviço postal do mundo. Estão falando dos médiums. Nossa, o médium tem um trabalho maravilhoso. Ele, ele, por intermédio de uma faculdade desenvolvida ou em desenvolvimento, consegue, através de uma psicografia, de uma psicofonia, de uma intuição, conseguir levar as mensagens de um espírito, seja um familiar, seja um amigo, para outra pessoa. O que, que o médium é? Ele é um correio. Ele é um correio. É aqui que Emmanuel está falando, ó. Receber mensagens do além e transmiti-las a outrem pode ser a cópia do serviço postal do mundo. Para nós aqui é o correio. Dá para eu ir além? Chico Xavier foi além. Ele não era somente o médium.
ele era o operário cristão. Ele era o operário cristão. Ele não só vinha afagar corações dolorosos com a perda dos entes queridos. Ele também ensinava. Ele praticava. Então é importante nós entendermos que, além disso tudo, ele ainda recebia espíritos grandes como Emmanuel, como André Luiz, como Humberto de Campos e tantos outros, trazendo também informações que nos auxiliariam. Ele praticava a humildade, praticava a caridade. Ele renunciava. Então ele não era só o médium. Os médiuns têm que ficar atentos com relação a isso. Porque quando os médiuns começam, preste bem atenção, quando os médiuns começam a liberar as opiniões pessoais, ele pode estar caindo num grande valo. Ele pode estar caindo num grande abismo. Nós temos que ficar muito atentos com relação a isso. Não que nós não temos opiniões pessoais, mas nós temos que tomar muito cuidado com as desinformações do próprio mundo. O trabalho está muito belo, tem que ficarmos atentos com relação a isso. Nós não podemos, a humanidade em geral, não podemos criar o desserviço no cristianismo. Não podemos. É o mínimo que devemos fazer. Agora, trabalhar é o tempo inteiro. A gente acha que a gente precisa sair de madrugada por vezes, para distribuir alimentos. Olha, talvez sim, mas já tem muitos que o fazem também. Nós podemos colaborar com esse serviço, mas tem outros serviços. Tem outros serviços. Tantos outros. Tem tantas pessoas precisando ser escutadas. Tem tantas pessoas precisando falar. E dentro de uma solidão interna, isso a corrói. Já pensou se nós dispuséssemos de... Não é muito longo tempo, não, é pequeno. Mas escutasse o nosso irmão. Mas eu não consigo dar conselho para ajudar. Não, a pessoa só quer que escuta. Ela só quer ser escutada. O trabalho no cristianismo, ele não requer tanto esforço material, mas ele requer esforço moral. É para isso que nós estamos no planeta Terra. Além de expurgarmos todos os débitos que contraímos no decorrer da nossa jornada, mas que pudéssemos também crescer moralmente e entendermos que somos todos irmãos. Todos. Todos na orbe planetária. Todos na orbe do universo. Todos. Então nós precisamos compreender isso. Emmanuel, ele vai virar a chave agora da lição. Ele vai começar a virar a chave. Aconselhar os que sofrem e fornecer elementos exteriores de iluminação constitui serviços peculiares a qualquer homem que usa sensatamente a palavra. Sensatamente a palavra. Aconselhar os que sofrem. Estávamos falando disso. Se eu utilizo muito bem a palavra, talvez a pessoa lá receba com eficiência. Mas veja bem, isso pode também ser um serviço peculiar. Pode ser um serviço peculiar. Eu posso ir além disso
do aconselhamento das palavras. Eu posso ir além disso ainda. Mas requer esforço nosso também. Sondagens e pesquisas, indagações e análises são velhos trabalhos da curiosidade humana. Hoje, principalmente na internet, nós temos um vasto campo que possa ser pesquisado. Hoje, com as inteligências artificiais mais próximas a nós, também temos um vasto campo para ser pesquisadores, para não termos desinformações dentro de nós. Né? Então, nós temos isso hoje em contribuição para a nossa evolução, inclusive. Mas eu procuro o que eu quero também. Aí é o livre-arbítrio. Né? Mas veja bem, sondagens, pesquisas, indagações e análises são velhos trabalhos da curiosidade humana. Então, a gente tem que ter a noção que se tudo isso que nós, de um certo modo, procuramos, não é apenas um padrão de vida no mundo. Nós sempre podemos dar um passo à frente. Sempre podemos ser um pouquinho melhor dentro do campo vasto da plantação e da colheita. Eu contribuí? Opa, dá para eu ir um pouquinho mais. Porque até com as palavras a gente tem que tomar cuidado. Até com as palavras. Uma maneira muito que o mundo prega de se ajudar, que são as motivacionais da vida aí. A pessoa vem com um problema para você e você simplesmente fala assim: não, você vai vencer, eu consegui, eu sofri muito mais que você. Nossa, minimizar o sofrimento e a dor do outro, isso é pancada. As dores nunca são iguais. As dores terrenas, as dores espirituais, nunca são iguais. Por vezes, o mundo agora está falando, mas não pode falar mais nada, está muito mimimi. Gente, preste bem atenção. Preste bem atenção. Eu não posso falar isso, que isso acontece. Eu não posso falar aquilo, que eu vou receber processo. Eu não posso falar isso, que já é isso. Eu não posso falar isso, que é preconceito. Agradecemos que está tendo esses delimitadores de fala. Porque se nós não estamos crescendo espiritualmente da maneira adequada, agora tem leis que nos comprometam. Vamos agradecer. Não pode nem falar mais isso, mas não pode, porque no mundo de regeneração já não vai poder falar. Então prepara o espírito. Não pode falar isso mais, que é racismo. Graças a Deus. Graças a Deus que não pode mais falar isso. A gente vai mudar os nossos hábitos de conversa. Vamos mudar. Vamos mudar, vamos crescer. O mundo está muito mimimi. Graças a Deus. Graças a Deus que está tendo esses bloqueios para que a gente cresça espiritualmente. E Rangel, acho muito correto. Quando eu brincava na adolescência, não existia isso. Beleza, crescemos, evoluímos. Evoluímos. Mas quando eu for para o plano espiritual, eu quero estar com o André Luiz. Aí você vai fazer o quê? Você vai conversar de que jeito com o André Luiz? Você vai conversar com que jeito com espíritos mais evoluídos? Vai fazer as brincadeiras e as piadas de mau gosto aqui do planeta Terra? Então, nos atentemos até com relação a isso. Hoje tem esse tal de bullying. No passado não tinha e vivia tudo bem? Não vivia, não. Eu, Rangel, eu nunca gostei de apelido. A gente convivia com isso. A gente convivia. Então, não. Estamos crescendo. E mesmo que falem que não. Mesmo que falem que não.
Então, agradeçamos todas essas leis que surgem aí, de um certo modo, para que nos travem esse lado ainda pequeno que carregamos. É evolução. É evolução. E a necessidade, ela é compulsória. Ela é compulsória. Sigamos. Unir almas ao Senhor, porém, é a atividade para a qual não se prescinde do apóstolo. Nossa, o que Emmanuel está querendo falar a respeito disso? Barnabé, o grande cooperador do Mestre em Jerusalém, apresenta as linhas fundamentais do padrão justo. Olha, para quem não sabe da história do Barnabé, deixei separado aqui. Vamos conhecer Barnabé. Olha só. Quem foi Barnabé? Barnabé era descendente da tribo de Levi, de uma família sacerdotal, judaica cipriota. A Bíblia relata que ele foi um membro da igreja primitiva de Jerusalém, que caminhou com os apóstolos e mais tarde veio a ser companheiro de Paulo nas missões. Paulo de Tarso. Quando os discípulos tiveram medo de Paulo, logo quando ele foi até Jerusalém, foi Barnabé quem apresentou Paulo aos apóstolos. Nos atentemos a Barnabé. Alguém aí conhece Barnabé muito a fundo? É. Olha, alguns grandes cooperadores não têm nome muito nos rótulos e outdoors, não, viu? Olha a importância de Barnabé fazer o intermédio entre Paulo de Tarso e apóstolos. Rangel, Oi. você falando agora, eu lembrei, porque no texto aqui está o Barnabé, na hora eu não fiz a ligação com a pessoa. Aí que você começou a falar, eu me lembrei, porque ele está em evidência no livro Paulo Estevão. Sim, sim. O Saulo de Tarso foi atrás dele, perseguindo, queria encontrar ele, né? E foi justamente ele que Jesus encarregou de cuidar dele, né? Porque ele ficou cego. Sim. Barnabé, você vai cuidar dele. Aí o Barnabé, senhor, mas ele está me perseguindo. Ele, não, mas você vai cuidar sim, né? Isso. E foi naquele momento que foi acontecendo a conversão, né, do Paulo de Tarso. Isso. E Barnabé teve um papel importantíssimo. Inclusive, ele foi quem, como fala, evangelizou, né, como que é o nome que era a noiva do Saulo de Tarso? Abigail. Isso. Então, aí o Saulo ficou sabendo que Abigail tinha se convertido ao cristianismo e tal, e ele queria saber, mas quem foi que passou essas informações para ela? Aí falaram, foi Barnabé. Aí por isso ele foi atrás do Barnabé, né? Isso. Barnabé. Em estudos religiosos, quantas citações de Barnabé tem? E é um cooperador cristão. Precisou de ser da sacerdote? Não. O que se precisa para fazer um verdadeiro cidadão de bem, um homem de bem? Olha só. Barnabé foi quem apresentou Paulo aos apóstolos. Então Barnabé levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor, porque, gente, era Saulo de Tarso, depois da conversão virou Paulo de Tarso. Vira o Senhor que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente o nome de Jesus. Isso está em Atos, capítulo 9, versículo 27. Voltemos aqui.
Barnabé, o grande cooperador do mestre em Jerusalém, apresenta as linhas fundamentais do padrão justo. Vejamos a aplicação do ensinamento à nossa tarefa cristã. Todos podem transmitir recados espirituais. Por quê, Marley? Porque Jesus incumbiu Barnabé. Todos podem transmitir recados espirituais, doutrinar irmãos e investigar a fenomenologia. Abriu de novo o microfone? Pode falar. Que assim, que você foi falando, eu pensei. Barnabé era um discípulo muito simples, humilde, mas dedicado, com conhecimento, e trabalhava assim, em silêncio. Ele espalhava a boa nova, mas ele não tinha o título que Saulo de Tarso tinha na época, né? Que era um doutor da lei, né? Sim. Mas ele, na simplicidade dele, ele foi muito importante, essencial para o cristianismo. Demais. Agora, muito, né, Marley, se lembra de Pedro, muito se lembra de Sim, Judas, né? Principalmente sim, né? Pelo que provocou, pelo equívoco, né? Enfim. Mas olha aí, ó, grandes discípulos, grandes cooperadores cristãos no trabalho contínuo. Nós não precisamos fazer trabalhos que, de um certo modo, causem alvoroço, né? Dentro de um meio. Porque esse trabalho ele vai ser difundido de forma automática. Mas o trabalho cristão ele tem que dar dentro dos nossos corações. O perdoar, o perdoar já é uma ótima tarefa diária. Perdoar. Perdoar é cristão. Perdoar é cristão. Depois eu vou colocar no nosso estudo aqui algo que eu estava comentando com a Mirella, minha esposa, ontem. E aí eu acho que é um ponto muito importante, até concatenando, né, até contemplando com a nossa lição aqui. Mas olha só, ó, todos podem transmitir recados espirituais, doutrinar irmãos e investigar a fenomenologia. Mas para imantar corações em Jesus Cristo, é indispensável sejamos fiéis servidores do bem. Fiéis servidores do bem. O ser servidor do bem não é só não fazer o mal, é praticar o bem. Trazendo o cérebro repleto de inspiração superior e coração inflamado na fé viva. Vamos lá. Para critérios de estudo, eu acho que isso é muito importante para nós aqui analisarmos. Jesus Cristo veio nos trazer todos os ensinamentos e testemunhos que nós necessitamos para o nosso crescimento espiritual moral. Jesus Cristo, como nós, tem um Pai maior que é Deus. Esse Pai, inclusive, que Moisés veio há cerca de praticamente há 1.500 anos, estou meio que arredondando, 1.500 anos antes do Cristo, nos falar que o nosso Pai ele é único. Nós não somos politeístas. Ele é único, é um Deus único, é um Pai único. É a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, inclusive já fizemos estudos no Livro dos Espíritos, que é a primeira pergunta. Jesus veio nos passar ensinamento. Estava comentando com a Mirella, ontem, inclusive, que olha só, a pessoa ela pode ser ateísta, ela pode não crer em Deus. Pode. É a crença dela. Mas Deus existe. Mas é a crença. Ela tem a sua crença que ela é ateísta. Ela pode ser agnóstica, ela não pode ter uma religião propriamente falando para se fundamentar.
E está tudo bem também. Mas acredita em Deus. Ela pode ser de qualquer vertente religiosa. Ela pode ser católica, pode ser evangélica, ela pode seguir a doutrina espírita, ela pode ser de religiões, inclusive, não cristãs, como o budismo, por exemplo, como a Umbanda, Candomblé, dentre tantas, né? Dentre tantas. Pode. A mensagem do Mestre, a mensagem de Jesus Cristo, ele não remete a nenhuma religião. E olha, para você que não crê em Deus, não remete nem tanto a Deus. E vou dar um exemplo para isso. Vou dar exemplo para isso. Quando Jesus ele nos orienta que eu tenho que me colocar no lugar do próximo. Você pode até não acreditar em Deus, mas é um conselho bem considerado. Eu tenho que sentir, de repente, e eu tenho que me comprazer com o sofrimento do próximo. Se colocar no lugar dele e na dor dele é relativo. Mas o estender a mão para ele é sempre, né? Jesus fala que fora da caridade não há salvação. Ah, mas eu não acredito em Deus. Mas a caridade, ela tem que ser feita. Porque enquanto tem irmãos ou humanos necessitados aqui, eu tenho que estender a mão para ele também. Quando Jesus fala que quando alguém, né, de um certo modo, acertar-lhe uma face, apresenta-lhe a outra, ela também não se remete somente ao divino. É uma questão de renúncia. Se alguém te ofende, não retribua. Então, existem vários, inclusive, pensadores contemporâneos a nós, filósofos motivacionais, mesmo alguns não acreditando em Deus, mas eles pegam Cristo como um grande motivador. Por quê? Jesus Cristo, ele veio sim nos passar, né, através de um enviado direto de Deus, mas ele veio dar conselhos para aqueles também que talvez não acreditassem. Tanto que, por vezes, a gente fala que aquela pessoa é ateu, mas faz mais caridade do que um religioso. A Mirella tem um exemplo, né, Mirella? Era quem? Era o seu bisavô? Ateu, né? Tinha uma mercearia, é isso, né? Bisavô da Mirella. Ele era da Espanha? Veio o Brasil, tinha uma mercearia, quebrou. Quebrou porque tinha gente necessitada, ele pegava o que era da mercearia para ele, dele e dava. Pessoas compravam fiado, não tinha como pagar, ele perdoava a dívida. Quebrou. Quebrou no campo material. Ascendeu ao campo espiritual. Não acreditava em Deus. Está no plano espiritual. Está vendo o que é. Não adianta. De vez em quando nós estamos vendo aí, através dos vídeos de internet, pessoas testando outras pessoas. Estou vendo por vezes aí algumas pessoas parando no posto de gasolina e falando, por favor, tem jeito de você colocar R$ 10 para mim de gasolina, mas eu estou sem dinheiro. Isso, claro, que remete muito também, gente, preste bem atenção, à necessidade de cada um. Talvez fique difícil para algum profissional falar assim, nossa, mas eu também não tenho dinheiro para te ajudar. Mas isso talvez alguns testes. E por vezes você vê a grande maioria falando assim, ó, eu posso descontar do meu salário R$ 10, mas é a única coisa que eu posso descontar. Tá bom?
Por vezes você está vendo vídeos agora de uma pessoa com uma mulher com uma criança no colo, a pessoa para com o carro do lado dela e fala: Nossa, moça, eu estou com muita fome, eu estou com vontade de comer, eu estou vendo que você está vendendo, mas eu não estou com dinheiro. A pessoa vai lá e dá. Uma pessoa necessitada que fica parada no semáforo e você vê nos olhos da pessoa que ela tem uma moral boa, mas está passando por uma necessidade física. Toma, moço. Quando o senhor puder, se puder, o senhor me passa e me deixa o dinheiro. E aí, claro que são testes que as pessoas estão fazendo com as outras pessoas, né? Para ver qual que é a grandeza delas. Olha, que nós tomemos essas lições aí. Ah, mas é ateu, mas é mais caridoso e trabalha muito mais no bem. Ao ponto de ser chamado de homem de bem. Mas é ateu, é um homem de bem. É um homem de bem. Segue os norteios cristãos. Pode falar, Fabiano. Fabiano? Marley. Rangel, não, só falar assim, ó, que a evolução espiritual, ela não está condicionada a nenhum tipo de rótulo. Não, não tá. Não tá. Mas não. Até porque rótulos, sabe de onde ficam os rótulos, Marley? Fica aqui na Terra. Aqui na Terra. Os rótulos, os títulos, né? E tudo. Sabe quanto tempo que um corpo leva para decompor? Em 7 dias já não tem muita coisa. Já não tem muita coisa. Mas o espírito que transcendeu, ele levou os valores que era necessário. Eu vou corromper lá no plano espiritual? Olha, nas regiões umbralinas que nascem da consciência, você consegue até corromper. Mas não vai para frente. Não vai seguir em frente isso. Simplesmente não vai. Porque vasto é o campo da sabedoria moral. E vai crescer também. É compulsório, mas vai. Emmanuel, ele continua ainda na vertente de Barnabé. Barnabé iluminou a muitos companheiros, porque era homem de bem, cheio de Espírito Santo e fé. Voltemos aqui no começo. Porque era homem de bem e cheio de Espírito Santo e fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Olha, o homem de bem carrega as ovelhas para rumo ao Senhor, hein? O homem de bem, não há uma ovelha que se desgarrará. Não há. Onde tiver homem de bem, vai ser o pastor também. Deixa eu ver aqui a Júlia. Ananias também deve ser lembrado, fazer o bem pelo bem, simples assim. Júlia, não precisa de muita coisa, né? Não precisa de muita coisa. Fazer o bem não é só não fazer o mal, é fazer o bem. Não precisava-se, talvez, nem de 1 hora tanto de estudos, né? Fazer o bem. Quando uma pessoa fala fazer o bem, a outra já tem que receber. Entendi. Pronto. Até porque Jesus não dava grandes palestras. A maioria dos ensinamentos de Jesus foi por meia dúzia de palavras. E os grandes eventos que Jesus teve mesmo foram as contações de histórias, que são as parábolas. Então, não era necessário tanto, né? Não era necessário tanto. Chico Xavier punha muita mão à obra.
Quais são os maiores eventos de palavras de Chico Xavier? O Pinga Fogo, quando os repórteres iam lá e entrevistavam ele. Porque, caso contrário, ele estava no trabalho contínuo. Muitas palavras também não. Chico Xavier não tinha muitas palavras. Mas eram essenciais no ponto de referência que era necessário. Entendamos esses trabalhos. Entendamos as obras que devam ser executadas. E para encerrar, Emmanuel encerra desta maneira: jamais ouvidemos semelhante lição dos atos. Trata-se de padrão que não poderemos esquecer. Quais são qual é o padrão que devemos seguir? Qual é o padrão que devemos nos vestirmos? O padrão do homem de bem verdadeiro, que despoja-se de hierarquias, que despoja-se de qualquer rótulo, se despoja de qualquer título, mas que coloque a mão à obra no bem. Esse, sim, é o verdadeiro exemplo de homem de bem. É o verdadeiro exemplo de um homem padrão que o seremos. Homens padrões? Jesus está no ápice. Mas tem tantos outros irmãos com trabalhos lindos, inclusive nesse momento contemporâneo a nós, sendo executado, e vocês e eu sequer está sabendo o que está sendo feito. Os exemplos são necessários, mas eu não preciso colocar em outdoor, porque isso vai reverberar automaticamente pela alta espiritualidade. Esse é o trabalho. Então, que nós possamos servir mais. Possamos retrucar menos. Possamos nos vingar menos. Possamos perdoar sempre. Então, esse trabalho, ele começa muito próximo a nós. Alguém pode perdoar por mim? Não. Eu tenho que perdoar. Então, é comigo que eu tenho que conversar. É comigo que eu tenho que conversar. Olha só. Tem um pensamento do filósofo Clovis, que é contemporâneo a nós, é dessa vertente do Cortella, do Karnal, né, o Clovis. Que, claro, que ele traz... Ele, inclusive, é um dos que fala que Jesus foi o pensador e o propagador dos pensamentos mais úteis que todos, independente de credo, devem seguir. Mas ele tem uma outra fala que eu acho que ele é muito interessante, apesar que, claro, que vai uma motivação muito, por vezes, material, mas como uma melhora também pessoal, que ele fala assim: sabe com quem você vai estar até o resto da sua vida? Com você mesmo. Com quem você tem que conversar? É com você mesmo. Como que você tem que mudar os seus atos? É por você mesmo. Então, quando Jesus fala que ele não veio para trazer a paz, mas a espada, é porque essa espada é uma luta comigo mesmo. Então, ninguém vai mudar por mim, a não ser eu. Então, por vezes, nós temos que conversar, além com toda a espiritualidade, até emanar pensamentos com Jesus e com Deus, é a gente pegar no nosso ponto de autoconhecimento, nos entendermos na onde que estão as nossas deficiências, as nossas brechas, e ali procurar remendar o pneu. É ali. Da onde que está o meu furo ali? Da onde que está tendo escape de deficiências morais?
é ali. Então é ali que eu vou batalhar diariamente para eu mudar enquanto pessoa, enquanto espírito em evolução. Lembrando que no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos nos oferecem, através de Kardec, 2 páginas falando dos atributos do homem de bem. Muito bem mencionado, Júlia, tem mesmo. E aí é até bom você até falar isso, porque talvez no decorrer das lições a gente pegue alguns flertes com o Evangelho para pegar tais lições. É sempre importante a gente fazer esses links entre as lições, como a própria Marley veio nos trazendo também, Paulo e Estevão, fazer esses links e entender que está tudo conjugado. Gente, querem comentar alguma coisa? Fiquem à vontade. Estamos encerrando. Rangel, eu ia comentar assim, ó, que se eu não estou enganada, me parece que foi São Francisco de Assis que recomendou aos seus seguidores que evangelizem. Se necessário, use palavras, porque o ideal seria dar o exemplo, né? Isso. Se necessário, use palavras, né? Mas o exemplo, ele é tudo, né, Marley? Pois é. Você veja bem. Até vamos falar, campo familiar, para os nossos filhos. Fica muito difícil a gente falar que isso não deva fazer e eu, enquanto pai, faço. Tira toda a autoridade, né? Desvalida, né? Desvalida o que o pai está passando verbalmente, né? Se ele não põe em prática. Uma das falas que eu sempre achei inútil é: faça o que eu falo e não faça o que eu faço. Opa! Não vai rolar. Não vai rolar. Rangel, você sabe que, por exemplo, né, na Igreja Católica, eu sempre ouvia o seguinte, porque o padre, ele ali na igreja, ele é a autoridade maior ali, e ele, assim, ele faz o sermão, ele explica tudo, ele é abordado pelos cristãos ali para pelos seus fiéis, para receber uma orientação dele. Porém, quando acontece que a gente fica sabendo de algum deslize que algum padre cometeu, então existe esse ditado que fala assim, mas o padre, você tem que fazer o que ele fala, o que ele explica lá no Evangelho, não o que ele faz. Só que isso daí fica muito latente, né? Isso também cabe para nós, enquanto pais, porque se a gente falar uma coisa e fizer outra, a gente Desvalida, né? desvalida, perde o respeito, né? Voltemos a Marlene, falar do orador espírita e do senhor que sentava ao fundo do centro, né? Pois é. eu vou até mais longe. Isso aí a gente não tem que fazer só enquanto pais, não, enquanto pessoa. Geral. Exatamente. Em toda situação da nossa vida, a gente sempre tem que dar o exemplo, porque, queira ou não queira, a gente ainda é rotulado aqui na Terra. Então, muita gente me conhece como espírita, aí às vezes eu dou uma pisadinha fora assim, aí depois eu fico sabendo, Fabiano fez tal coisa, olha, ele é espírita, hein? Não sei o quê, e tal. Então, assim, independente de religião ou qualquer coisa que seja, a gente tem sempre que dar o exemplo para a gente mostrar para as outras pessoas qual que é o caminho correto, o que a gente deve fazer. Porque é igual o Rangel falou, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Então, se eu não tenho a capacidade de fazer aquilo correto, como que eu vou cobrar isso de alguém? Sim. É isso. E é isso, né? Mas, e a pessoa, enquanto líder, enquanto um dirigente, ou seja lá o que for, a responsabilidade dele é maior, porque ele fica em evidência, né?
cuidemos dos nossos atos, porque nós temos inúmeros espectadores, inclusive do plano espiritual. Cuidemos dos nossos atos. E é isso mesmo, né, Fabiano? Claro que o ser pai, o ser mãe, minimamente a tarefa que nos foi incumbido dentro do lar. Mas nós temos que proliferar isso para a sociedade, para que se torne um exemplo, né? E é óbvio, vamos escorregar, vamos patinar, vamos cair, mas vamos aprender sempre. E isso, Fabiana, é o ponto que, tipo assim, quando eu, Rangel, cometo algum deslize, eu fico pesaroso. Eu falei, nossa, eu cometi um deslize. Nossa, eu errei. Eu errei. E aí eu vou treinar para não acontecer novamente. Porque E nós é hoje, assim. Nós somos assim. Sabe como nós somos? Nós estamos remendando o pneu com o carro andando. e hoje em dia, com esse advento do YouTube, que todo mundo quer ser conhecido, todo mundo quer expressar a sua opinião, isso é muito complicado também, porque às vezes a pessoa incentiva outras a fazer coisas que não são muito corretas, né? Isso. E é o meu pensamento, Fabiano. Liberdade de expressão vai até no limite do meu próximo. Até na onde eu começo a ferir o meu próximo. Estou ferindo? Parou. Parou. E aí banalizaram a liberdade de expressão, né, Fabiano? Banalizaram. Simplesmente. Ah, eu só falei o que eu pensei. Você machucou uma pessoa. Ah, mas é o que eu penso. Eu tenho o direito da liberdade de expressão. Você até tem o livre-arbítrio. Mas, olha, as consequências também não são legais. Então, respeitemos. Respeitemos. Principalmente na internet, né, em rede social, que tem um grande alcance, e aí tudo que é dito ali reverbera e vai muito longe. E rápido, hein? Então, e Rápido. aí você tem muito cuidado, porque quantas consciências você vai influenciar? Opa. É até importante falar isso, porque os poderosos, quando falam alguma coisa, por exemplo, as ações da bolsa caem ou sobem, o dólar sobe ou cai. Olha como que as palavras são poderosas até no campo material aqui, no campo financeiro, e olha o tanto de as nossas falas podem provocar prejuízo ou lucros ao nosso próximo, moralmente falando. Então, nós precisamos realmente, cada vez mais, adentrarmos no Cristo e sermos melhores. Sermos melhores. Né? Expurgarmos tudo que for necessário e ser melhor. Fácil? Não é fácil, não. Não é fácil, é uma luta, mas é a luta. É a espada que o Cristo nos trouxe para que nós pudéssemos opormos a nossa realidade e melhorarmos. Vamos partir para o encerramento, lembrando que daqui 2 semanas o estudo do livro Fonte Viva, que não é Fonte Viva, é Vinha de Luz, e o livro Vinha de Luz é a lição 13, não confundas, e na semana que vem, se Deus assim permitir, o estudo será do Livro dos Espíritos. Como hoje o estudo foi Vinha de Luz com o Espírito de Emmanuel, eu peço para Marley fazer a prece de encerramento. Isso mesmo. E agradecendo sempre a Deus e pedindo à espiritualidade que nos intua, nos traga a sua assistência, até no sentido de que a gente tome muito cuidado, nos auxilie nesse sentido, se a gente não consegue controlar ainda o nosso pensamento, que a gente tenha um controle maior nas nossas palavras. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Marley. Obrigado, tia Marlene. Obrigado, tia Ivanete. Obrigado, Fabiana. Obrigado ao Fabiano. Obrigado à Júlia. Obrigada, Obrigado aos gente. amigos que nos acompanham pelo YouTube. Obrigado a Mirella, a Vitória e a Rafaela. E que tenhamos um domingo e uma semana de bastante paz, de bastante bênçãos, de leveza na medida do possível. E, se Deus quiser e assim o permitir, domingo que vem estamos aqui novamente, no mesmo horário, fazendo os nossos estudos, aprendendo cada vez um pouco mais para ajudar na nossa sequência enquanto espíritos eternos. Obrigado, gente. É isso aí, que assim seja, gente. Um bom domingo e uma abençoada semana para todos nós. Que assim Obrigada, seja. gente. Até mais. Obrigado, Obrigada. Júlia. Obrigado, Até tia. mais, gente. Um bom domingo a todos, uma boa semana e até domingo que vem, se Deus assim permitir. Que assim seja, Que Fabiano. seja. Boa semana a todos. Obrigado, Fabiano. Obrigada. Você também.